Jesus é o meu amor, que cura a sua dor, que cura a sua dor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, Senhora das Dores. Estamos aqui, nós estávamos conversando, né? É com a graça de Deus e pela graça de Deus que nós somos capazes de chegar aqui, nesse 34º dia do nosso Retiro Quaresmal, neste sábado, nos preparando já para viver o Domingo de Ramos, nos preparando também para viver essa Semana da Paixão, essa Semana Maior, o Tríduo Pascal, para viver tudo aquilo que a Igreja, né, nos oferece para viver de forma profunda, orante, agradecendo, né, pela inspiração desse livro, Imitação de Cristo, por esses temas que nós estamos vivendo, especialmente essa semana, que parece não, Deus preparou, né? Ele sabe todas as coisas, né? A gente não sabe nada, Pois é. Mas Ele sabe todas as coisas e a gente vai vendo como Ele vai ali, né? Foi e vai conduzindo tudo. Então é uma bênção muito grande, mas lembrando, não acaba aqui, né? Nós estamos, segunda-feira nós vamos estar aqui com vídeos especiais, em lugares diferentes, né? A gente não vai contar não, mas nós vamos estar num lugar muito lindo, né? Especial, para que nós possamos, para que esse lugar também possa nos ajudar a rezar ainda mais. Então, se você tem o livro Imitação de Cristo, se não tem, vale a pena, porque nós vamos usar ele em outro momento aqui, tá bom? Mas se você não tem, adquire. Se você tem, nós vamos rezar com o capítulo 12. É o último desse segundo livro, né? Exortações à Vida Interior, a página 78. Mas antes, é claro que nós temos que rezar, né? O ato de contrição, como nós rezamos todos esses dias. Hoje a gente reza, né? Pela última vez, porque na Semana Santa nós vamos ter outras sugestões. Então vamos rezar hoje com ainda mais fervor, com mais confiança, né? Com o nosso coração mais aberto e contrito, o ato de contrição. Pesa-me, Deus meu, e me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Pesa-me pelo inferno que mereci e pelo céu que perdi. Mas muito mais me pesa, porque pecando ofendi a um Deus tão bom e tão grande como vós. Antes queria ter morrido que ter vos ofendido. Proponho-me firmemente não mais pecar e evitar todas as ocasiões próximas de pecado. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Página 78, capítulo 12, da Estrada Real da Santa Cruz. E aqui nós consideramos, de certa forma, o capítulo anterior também, como complementar um ao outro, né? Complementares um ao outro, e podemos até associar aos dois. Mas Thomas Kempis, nesse último capítulo, que aliás é uma das mais belas, um dos mais belos trechos, uma das mais belas passagens do seu livro, é um conteúdo mais extenso, ele ocupa-se com um conteúdo mais longo nesse último capítulo. E se a gente pudesse olhar para a obra dele como um todo, colocando toda a imitação de Cristo numa moldura, numa estampa grande, a gente veria que esse capítulo é um dos mais importantes, né? Ele é um dos centrais. Claro que outros também são acessórios, mas esse daqui, ele é quase que o coração da obra. Por quê? Nesse capítulo, Thomas Kempis nos fala da importância da cruz, não apenas da cruz de Cristo, mas da cruz abraçada também por nós. Então ele nos coloca dentro do mistério da cruz de Cristo. Isso que é bonito, né? Thomas Kempis nos insere no mistério da cruz de Jesus. Então ele fala da Estrada Real da Santa Cruz, ele nos coloca no caminho do Calvário, com Jesus à frente carregando a sua cruz e nós junto dele carregando as nossas cruzes, né? Fazendo as nossas dores valerem a pena. Ou seja, você que passa por dificuldades, tribulações, algumas pessoas a gente até conhece e sabe as tribulações pelas quais certas pessoas que estão nos assistindo aí já passaram ou vêm passando, mas hoje Thomas Kempis fala para todos nós, inclusive para mim, para Sandra, para você que está nos acompanhando, é necessário seguir Cristo crucificado, né? Seguir o Cristo que está carregando a sua cruz na direção da crucificação, com as nossas cruzes também
sobre nossos ombros, para que a gente possa sentir um pouco da dor de Jesus e ao mesmo tempo fazer um caminho semelhante ao dele para a santificação. Thomas Kempis, ele associa tudo isso que Cristo passou ao único caminho da vida eterna. Então ele coloca essa cruz de Jesus, esse caminho percorrido por Jesus, é o único caminho que vai levar alguém para o céu, que vai fazer com que a gente chegue até os céus. E quem toma a sua cruz e segue esse Cristo, também chega com ele até o reino dos céus. É importante a gente também valorizar que tudo na vida de Cristo culminou por a cruz. E Thomas Kempis deixa isso também muito claro, né? Os ensinamentos, as pregações, as curas, os milagres. Ele foi anunciando que ele ia ser morto, né? Então ele foi dando sinais disso para todos. Então a sua vida terminou na cruz. Não porque a cruz fosse um fracasso. Aos olhos do mundo era um fracasso, como nós dissemos ontem. Mas porque essa cruz de Jesus é a vitória. A cruz para ele era o caminho da glória e da vitória. Era o caminho da vida nova que ele mesmo estava por abrir. Então, é importante a gente valorizar isso. Um outro elemento também que vale a pena a gente mencionar, o capítulo é grande, tem muitos detalhes, mas eu vou pincelar apenas alguns pontos, você pode ler depois na sua casa. Tem na internet, Thomas Kempis, você consegue baixar a Imitação de Cristo na internet, dá para ler em PDF também, né? Mas uma coisa muito importante, ele fala que não há escapatória da cruz. Então, não tem como você fugir das cruzes da vida e principalmente daquela que é a sua cruz, né? O que é a cruz para o ser humano? A cruz é como se fosse o combo, é o pacote de tudo aquilo que você sofre. Então, os sofrimentos que eu passei na minha adolescência, juntando com os que eu passo hoje, com os que eu passarei amanhã, tudo isso é minha cruz. A cruz não é cada situação, a gente não carrega várias cruzes, né? Então, é importante a gente também entender isso. O que é a cruz para o cristão? A cruz para o cristão é a condição de vida como um todo. Então, a pessoa que está passando por uma doença, de repente foi curada, 10 anos depois passa por uma crise familiar, daí 20 anos passa pela morte de um ente querido próximo da família. Todo esse pacote é a sua cruz. Então a gente nunca termina de carregar essa cruz só no reino dos céus. A vida é a cruz, entendem? A vida que nós vivemos com vários elementos que tem nela formam em si uma única cruz. Nós não carregamos várias. Eu digo isso para a gente entender que a cruz de Jesus foi o peso dos nossos pecados. E a nossa cruz é o combo da nossa vida, é o pacote todo fechado da nossa vida. Então não dá para renunciar uma coisa aqui, uma coisa colar. Não, todas têm que ser vivenciadas. A gente precisa viver tudo isso. E o que Thomas Kempis dá aqui como grande lição para nós? Aquele que não quer carregar a cruz, aquele que reclama, aquele que recusa, aquele que não aceita, aquele que briga com Deus, ele está abrindo mão do caminho de santificação dele. Olha que interessante, ele está deixando de lado o caminho de santidade dele. Ah, mas eu abracei todas as minhas cruzes, eu só não estou aguentando essa. Não, você não está aguentando o pacote inteiro, né? Se a vida inteira forma a cruz que você tem que carregar, você está reclamando, murmurando de uma parte dela, você está reclamando dela toda. Então é isso que a gente precisa entender, né? Ao longo da vida a gente passa por muitos sofrimentos e Thomas Kempis fala, nós precisamos vivenciar, carregar essa cruz ao longo da vida, que é a própria existência, né? Então a gente carrega isso ao longo da vida. Tem gente que reclama, arrasta essa cruz com má vontade, com preguiça, com desânimo, com rebeldia. Parece que está morrendo antes de ser crucificado, né? Então, assim, Thomas Kempis dá uma grande lição para a gente, tá bom? Outra coisa importante, né? Ele fala que a vida cristã, nesse trecho, ele ensina para nós que a vida cristã é um morrer diário. A cada dia em nossa vida, a gente morre um pouquinho. A gente morre para as vontades, a gente morre por orgulho, a gente precisa morrer para algumas coisas. Nós morremos algumas vezes voluntária, outras involuntariamente. A própria genética vai nos levar para a morte, as células do corpo, nossa vida vai definhando. Ou seja, a gente precisa entender
que nós estamos também indo para a cruz, indo na direção da cruz, né? Ela está conosco, estamos carregando, mas nós também chegaremos ao fim como Jesus chegou. E a coisa mais bonita, então, é abraçarmos tudo isso, aceitarmos essa condição que temos em nossa existência e vivermos buscando Deus para nos dar forças para conseguir carregá-la até o fim, né? Para que a gente possa ver a Deus no final. Vale aqui uma grande síntese do tempo da Quaresma, né? É importante isso. Esse capítulo, ele contribui muito à providência, né? Ele contribui muito para a nossa síntese até do próprio retiro feito até aqui. Se a gente olhar para trás, toda a nossa Quaresma feita até aqui, nos dias que precedem a Semana Santa, a leitura desse livro, tudo que nós meditamos, tudo que nós olhamos, nós percebemos como que a vida inteira é uma cruz. E a gente vai carregando ela ao longo da caminhada, até que chegando na porta do céu, essa cruz é o que nos alavanca definitivamente para o céu. Quando a gente consegue entender a vida, quando a gente consegue entender que as dificuldades nos contribuem muito para que nós cheguemos até Deus, a gente muda a concepção de sofrimento, a gente vira a chave para entender melhor o que é a dor, o que é a tristeza, o que são os momentos de alegria também, qual a importância deles para a nossa existência, as situações do passado que nós não conseguimos resolver e precisamos resolver antes de morrer, né? Então tem muita coisa que não é bom deixar sem resolver. O que você não resolve aqui, você vai resolver com Deus. Então é melhor já ir tudo pronto lá em cima, com a carteira carimbada, do que chegar lá e ter que resolver diante dele uma coisa que ficou mal resolvida aqui. Então a gente aprende que tudo isso termina na cruz que nós estamos vendo hoje, né? Então a cruz que é enaltecida nesse último dia é aí para nós um grande elemento para refletirmos e fazermos o balanço da cruz que nós carregamos ao longo da nossa existência, né? Essa cruz não pode ser um obstáculo. Ela não pode ser uma tormenta, ela não pode ser uma ferramenta que te afasta de Deus, muito pelo contrário. A cruz da vida, ela tem que ser vista como oportunidade de chegar até Deus, né? Essa própria estrada que é a vida da gente, ela tem aí um sentido para existir. Na estrada da vida a gente carrega a cruz, e a gente percorre o caminho até chegar à eternidade. E a gente vai terminar de carregar só no paraíso, né? Quando nós estivermos lá com Jesus, ele vai nos explicar para nós todos o que era essa cruz em nossa vida, o porquê nós passamos por tantas coisas e porquê muitas vezes essas dores que nós passamos, elas são difíceis demais, mas a gente tem que passar por elas. Nos santifica também, Nos né? santifica. Nos conforma à cruz de Cristo. E tudo isso é tão importante que o Padre está falando, porque pode acontecer com a gente, né? Na hora de uma situação, a gente fala, não estou aguentando, a minha cruz está pesada demais. A gente desistir, né? Desistir de carregar, ou desistir da vida, se desesperar, né? Então que isso possa, de fato, cair no nosso coração como uma semente, né? Regada pelo Espírito Santo, para que a gente se lembre. Quando a gente diz, né, tem aquela música, quando a cruz pesada for, né, Cristo estará contigo, né? Tem aquela música que diz isso, né? Então que a gente nós não desistamos da nossa vida, não desistamos da nossa cruz, não desistamos de nada, né? Possamos nos apoiar em Jesus, porque por nós mesmos a gente não consegue, mas que nós possamos nos apoiar em Jesus e não desistir, né? Dessa cruz, como o Padre disse, que é a história da nossa vida. E eu lembrava de uma outra frase: não tem cruz sem Cristo e não tem cristão sem cruz, né? É assim. E que bom que a gente entende, né, que o nosso sofrimento ali também se configura um pouco ao sofrimento de Cristo, e que olhando para ele a gente recebe força, né, para continuar carregando a nossa cruz. Então, para concluir aqui, né, o nosso retiro quaresmal com esse livro, Imitação de Cristo, Thomas Kempis, nós vamos rezar agora a sexta estação ou a sexta dor de Nossa Senhora, onde nós contemplamos, olha, o descimento de Jesus da cruz.
Nossa Senhora que pega nos seus braços o seu filho, né? Completamente desfigurado. Como a palavra diz, né? As pessoas não tinham coragem de olhar para ele porque não tinha aparência humana. É esse Jesus que Nossa Senhora pega nos seus braços. Então vamos rezar contemplando essa dor. Considera, alma minha, a agudíssima dor que transpassou o coração da Virgem Maria ao receber em seus braços o corpo morto de Jesus, coberto de sangue e todo despedaçado. Ó Mãe aflita pela dor que recebestes ao ter em teus braços chagado e destroçado o corpo de teu filho no sepulcro, te suplico, me alcances a graça de recebê-lo dignamente na sagrada comunhão. E vamos rezar. Deus vos salve Maria, cheia sois de dores, Jesus crucificado está contigo. Digna sois de ser chorada e compadecida entre todas as mulheres, e digno é de ser chorado e compadecido Jesus, fruto bendito de teu ventre. Santa Maria, Mãe do crucificado, dai lágrimas a nós, crucificadores de teu Filho, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. E nós concluímos o nosso retiro rezando Nossa Senhora das Dores. Eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das dores e Rainha dos mártires, que tanto sofreste ao ver o teu filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhe minhas preces. Mãe amável, concede-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixes desanimar. Mãe das dores, envolve-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Padre, é na semana que vem agora que nós vamos viver a Semana da Paixão. E é importante você observar a sua paróquia, tudo que é feito, toda a programação paroquial também. Observe as devoções dia a dia. Tente participar da missa diária ou ao menos assistir os evangelhos cotidianos e assista conosco também a nossa programação. Isso. Traremos alguns elementos aí importantes como chave de leitura para cada dia da Semana Santa, pensando aí coisas que podem contribuir com a sua santificação. Livro Imitação de Cristo, Thomas Kempis, né? Essa vai ser sempre a nossa indicação. Se você ainda não adquiriu, vale a pena você adquirir, né, porque você pode ler em outros momentos e retomar tudo aquilo que nós vivemos. Nós vamos pedindo a bênção de Deus, né, nesse sábado, nessa Semana das Dores, pedindo a graça de vivermos amanhã, né, o Domingo de Ramos com nossas paróquias, nos lembrando também, né, do nosso grupo aqui Corações Ardentes. Segunda-feira, juntos aqui, na Semana da Paixão, nós vamos viver de segunda a sábado, cada dia, um momento profundo e especial, e nós esperamos você. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, bem-aventurada Virgem Maria, no sábado, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Foi por você
que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor.